estamos felizes, estamos alegres com tudo aquilo que o Pai tem manifestado sobre nós. Vai entrando, vai compartilhando o conteúdo. Que o Espírito Santo já esteja incendiando o seu coração, a sua vida. Entre nesse ambiente, celebrando a grandeza de Deus. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Entra, deixa ali já o seu bom dia, o seu comentário. Glorifica o nome do Senhor, participe conosco. Shalom, pastora Olívia. Pastora Joter Rezende, shalom, bom dia. Profeta Marlon, shalom, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Pastora Elisbeth Hope, pastora Thaís Rezende, Rosenilda da Silva, aleluia. Temos aqui também missionária Lúcia, Josiele Lima, Elis Vidal, pastora Elis Vidal, seja bem-vinda, pastora. Estamos aguardando você lá no WhatsApp novamente, tá? Nós sentimos pelo acontecido, mas o Pai está no comando de tudo também. Patrícia Dinho, sejam bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém ali com o nome Kruger, nome difícil de pronunciar, mas seja bem-vinda, em nome de Jesus. Vanderlei Oliveira, a paz, profeta. Deus, deixa Deus te usar como sempre, aleluia. Isso aí, irmão, abençoa a minha vida. Precisamos da bênção de vocês também. Elisa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Rosenilda está aí cumprimentando a todos com a shalom do Eterno. Suleni Brito, ô povo lindo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Entre nesse ambiente com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Evangelista Lucilene, agradecemos a Deus pela sua vida, liderança do reino, povo que está aí manifestando o reino de Deus. Denise Alves, bom dia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nos alegremos no Senhor e na força do seu poder. Ela escreveu ali, tem um apelido, Sigui. Então vamos falar pelo apelido que é mais fácil, né, irmã? Deus abençoe, seja bem-vinda aí. Esteja em família, somos a família de Deus, a família do reino. Estamos aqui manifestando a comunhão no Espírito. Karen Trindade, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Mais um dia do despertar espiritual. Estamos aí nessa jornada de 21 dias. Eu creio que muitas chaves estão sendo liberadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos agora e se conecte ao Espírito de Deus. Vamos aqui declarar a manifestação dessa unidade espiritual. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença. Nós agradecemos pelo teu Espírito. Nós agradecemos pela tua unção. Nós agradecemos por esta sala, que é um ambiente virtual, mas ao mesmo tempo um ambiente espiritual. Una, Pai, o nosso espírito ao teu espírito. Todos nós, ó Pai, possamos agora nos desprender de toda e qualquer diferença física. Que possamos nos desligar, Pai, de tudo aquilo que impede de acessarmos a unidade no Espírito. Nós formamos, ó Pai, essa unidade espiritual e declaramos que somos o corpo de Cristo. Nós nos alimentamos da mesma fonte, que é o Senhor. Venha nesse momento, Pai, através da sua palavra, através do teu Espírito, comunicar, Senhor, ao nosso Espírito, em nome de Jesus. Dai-nos a palavra certa
E enquanto ensinamos, o teu Espírito tem liberdade para se mover nas necessidades do teu povo. O Senhor é aquele que sonda a mente e o coração, conforme a necessidade dos seus filhos nesse dia, Pai. Que o Senhor esteja manifestando a resposta da intenção do coração de cada um deles. Em nome de Jesus, nós ativamos esse portal profético, abrimos esse portal profético e declaramos as manifestações, o poder, a glória do reino vindo sobre a vida dos filhos. Que eles possam ser curados, restaurados, sarados, alimentados nesse ambiente, Pai, profético, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O teu Espírito e a comitiva angelical têm liberdade para manifestar, Pai, a palavra liberada e também, Senhor Deus, a necessidade que os seus filhos estão agora pensando e intencionando em seus corações. O Senhor é Deus que ouve, o Senhor é Deus que vê, o Senhor é Deus que responde a pergunta dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Aurisleide Conceição, profeta Aurisleide, seja bem-vinda. Também temos aqui a pastora Marli, líderes de várias regiões do Brasil. Temos também aqui a irmã Maura Carvalho, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que o Senhor já dê a resposta de vossos pedidos, tá? Tem pessoas colocando ali pedido de oração. Receba a concretização do seu pedido, daquilo que você tem apresentado ao Pai. Amém, queridos? Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você, juntamente comigo, faz uma conexão no reino. Você está representando a sua cidade. Nós oficiamos na visão do reino. E as liberações que nós liberamos abrange a sua vida, abrange a sua casa, abrange o seu ministério, abrange a sua cidade, abrange o seu estado, abrange a nação brasileira. E se alguém ouvir que é de outra nação, você é uma conexão do reino de Deus através dessa live para abençoar a sua região, em nome do Senhor Jesus. Amém? 12ª aula do Despertar Espiritual, e hoje nós vamos dar aqui 8 passos que você precisa tomar para você andar e viver no Espírito. Enquanto você ouve o ensino, vamos deixar esse fundo musical aí, que é um clamor do Espírito, do nosso espírito clamando ao Espírito de Deus para que ele desça com fogo. E que essas liberações estejam acontecendo enquanto nós estamos aqui. Missionária Lúcia está dizendo lá, estou em Porto Alegre. Missionária Lúcia é de Santa Catarina, mas tem familiares em Porto Alegre, está aí fazendo a missão. Deus abençoe sua vida e que o Senhor manifeste muita graça sobre ti e sobre a sua família. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, algumas coisas que nós temos que fazer se nós queremos viver e andar no Espírito. Falar de despertar espiritual é aquele momento em que você acorda no Espírito, que você desperta no Espírito, que você nasce de novo, segundo está na Bíblia. Existe também uma convocação, desperta, ó tu que dormes. Mas a partir do momento que nós nos despertamos, nós precisamos não mais viver segundo a realidade física, e sim segundo a realidade do Espírito. Eu creio que muitas pessoas dentro do nosso meio nasceram de novo, porém continuam vivendo a realidade antiga, com os olhos físicos abertos, né? E esquecendo de fechar os olhos para muitas coisas que se vê fisicamente. Eu sempre volto a repetir. Quando o ser humano deixou o estado natural, aconteceu algo fisicamente. A visão, a percepção, não que eles não tivessem visão física, queridos, não é isso. A percepção e a condução da existência passou a ser fisicamente. Então, quando eu falo de fechar os olhos para algumas coisas,
Não estou falando que você tem que andar com o seu olho físico fechado. Eu estou dizendo que a sua consciência a respeito do mundo físico vai mudar. E você vai ter que ter a percepção física. Porém, você vai fechar os olhos para alguns acontecimentos. Por quê? Porque você não vai mais viver por vista. Você vai viver por fé. Você não vai mais viver segundo aquilo que os seus olhos físicos, mas segundo aquilo que os seus olhos espirituais estão vendo. A Bíblia diz que o próprio universo foi formado pela palavra de Deus e as coisas visíveis vieram a existir a partir do invisível. Ou seja, se você quer mudar alguma realidade física, você não pode olhar para aquilo que você está vendo e continuar afirmando aquilo. Você precisa olhar para uma realidade espiritual, invisível, para transicionar a sua existência, para transicionar algo físico. Certo? Então, você precisa fechar os olhos, fazer de conta que não está vendo aquilo. Ah, tá difícil, tá sofrendo algumas coisas, você precisa fechar os olhos e dizer, não, a minha realidade não é essa. A minha realidade é aquela que o meu Pai me deu. E você começar a ver aquilo que o Pai tem para você. Você precisa entender que toda realidade física, ela é passageira. Porém, ela é uma manifestação de algo que aconteceu espiritualmente. Ou você produziu inconscientemente, certo? A gente precisa entender isso, que constantemente nós estamos manifestando coisas que herdamos geneticamente, ou que herdamos culturalmente, ou que inconscientemente nós estamos ali pensando, alimentando aquilo. A partir do momento que nós atualizamos a nossa vida em frequência, em continuidade à aula de ontem, é por isso que você precisa sair do passado, sair do futuro e viver o presente. A partir do momento que você se atualizou e que você está vivendo hoje, você está vivendo agora, então você entra no alinhamento do céu. Você entra no alinhamento do reino. Certo? Você está agora alinhado com o Espírito Santo. Estando alinhado no Espírito Santo, você vai viver o agora, o momento. O que você está passando agora, nesse exato momento. E assim será durante todo o dia. E nesse alinhamento, você vai estar livre de qualquer barreira física, de qualquer produção mental, de qualquer padrão humano para você ouvir a voz do Espírito. Você sabia que a maior barreira para as pessoas não ouvirem a voz do Espírito é exatamente os entulhos e os padrões sistemáticos que elas entraram? Se você estiver atualizado, livre da influência de um sistema, você vai estar com um GPS, com um Wi-Fi conectado diretamente na voz do Espírito de Deus. E não haverá dificuldade para você ouvir a voz de Deus. É por isso, queridos, que eu digo que nesse tempo não se trata mais de fazer ou de buscar, mas de limpar o nosso ser para que a voz do Espírito seja ouvida. Então a primeira coisa, agora pegando o gancho da aula de ontem, atualize-se. Nem tinha colocado isso aqui na sequência. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, digamos que foi o item da aula de ontem, você precisa atualizar-se. Viva o agora. Viva o hoje. Esqueça as coisas do passado. O futuro ainda não chegou. Hoje é o momento que você tem para realizar obras. É o único tempo verdadeiro que você tem para realizar as coisas na terra. É agora. É o momento oportuno, conforme disse Paulo. O tempo oportuno. Então, a partir do momento que você se atualizou, você vai começar agora a fazer algo. Você vai fechar os olhos para muitas coisas físicas. Em relação à sua pessoa, aquilo que você não quer mais para você. Talvez a pessoa está ali sofrendo algum tipo de agressão. Você vai estar ouvindo, mas aquilo não vai entrar para dentro. O que entra não contamina. O que entra não contamina. E se está contaminando é porque nós estamos abertos.
Eu falo nós porque eu também aqui me incluo. Você precisa entender que às vezes eu estou ministrando para você, mas eu também ministro para mim, porque agora não é mais a Dalva, é o Espírito Santo que está falando. O que entra não nos contamina. E se nós queremos viver a realidade do céu, as pessoas vão estar nos injuriando, nos criticando, e nós precisamos fechar os nossos ouvidos para isso, para não entrar, porque se eu abrir a guarda, entra, queridos. Entra e acerta como seta. E fica ali. Nós precisamos entender a minha realidade, a realidade que o Pai tem para mim. Então você vai ter que fechar os olhos para muitas coisas físicas. E isso falando em relação à sua pessoa. Agora também você vai ter que fechar os olhos físicos na percepção em relação a outras pessoas. Você vai ter que sair da fila do julgamento. Você vai ter que sair da fila da crítica. Você vai ter que sair segundo o padrão que o mundo estabeleceu. Um exemplo de coisas que o mundo estabeleceu: o preconceito, por exemplo, o racismo. Porque se você está vivendo no espírito, independente do nível social da pessoa, independente do que a pessoa é, independente da cor, da raça, do credo, da religião, todos somos filhos de Deus. Aqui está um item e um ponto de revelação, de uma chave que você tem que entrar. Se você vive no Espírito, você não está na fila da crítica, você não está na fila do julgamento, você não está na fila do racismo. Você vai olhar para todos e uma única coisa vai manifestar-se no teu interior: amor incondicional. Você não vai julgar as religiões, você não vai julgar as raças, as cores, você não vai julgar mais nada. Por quê? Porque você fechou os olhos físicos. Os olhos físicos manifestam muito ego. Aleluia! Então, querido, se você vive no Espírito, e aqui derruba um monte de gente preconceituosas, que vive julgando o próximo, que vive criticando o próximo, que vive praticando uma série de coisas, aqui cai uma grande parte da humanidade. Porque se você nasceu de novo, você vive no Espírito, você vai entender que independente de nós sermos indivíduos separados fisicamente, existe, na verdade, no reino espiritual, uma única unidade. Dentro de cada ser existe uma centelha divina. E aí vai entrar a palavra de Paulo: de hora em diante a ninguém mais conheceis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você vive e anda no Espírito, você vai conhecer as pessoas pelo Espírito e não pela carne. Você já parou para pensar quanta gente é desaprovada nesse item? Quantas pessoas estão com os olhos físicos abertos e com os olhos espirituais fechados? Porque quando olham, por exemplo, um mendigo, uma pessoa na rua, já vem um pensamento de julgamento: o que essa pessoa fez para estar nessa situação? Mas a partir do momento que você vive no Espírito, que você vai olhar para alguém na sarjeta e vai dizer: Senhor, tem misericórdia, restaura essa alma, aviva esse espírito, para que ele volte a viver a sua realidade. Você vai ter que fechar os olhos físicos quando te faltar algo. Por quê? Porque se você estiver com os olhos físicos olhando a escassez, você vai gerar mais escassez. Agora, se você fechar os olhos para essa realidade temporal, você vai olhar os celeiros celestiais, a abundância do reino, a casa do tesouro, e você vai ver que na casa paterna não existe falta de nada. E você vai, através da sua fé, trazer aquilo que está no mundo espiritual para o físico. Você vai transicionar uma realidade física temporária por algo que vem de Deus. E se você souber administrar isso, será permanente na sua vida. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção de fatos que você não vê. Você está entendendo o que é fechar os olhos para as coisas físicas? A fé é a certeza daquilo que você espera e a convicção daquilo que você não vê. Foi pela fé que os antigos receberam a manifestação das coisas. Amém? Então, o primeiro item:
Você já anota ali no teu caderninho. Ou você ouve sem anotar e depois quando eu passar a aula para o YouTube você vai assistir de novo. Coloca no tópico em cima. Preciso me atualizar, viver o agora. E depois você começa a enumerar. Primeiro item, fechar os olhos para a percepção do mundo e começar a ter a percepção da minha consciência espiritual. Fechar os olhos para a percepção do mundo e começar agora a viver segundo a minha percepção do espírito. Segundo ponto que você vai ter que fazer para você andar e viver no espírito: confiar plenamente no Senhor. Confiar plenamente no Senhor. Confiar de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Salmo 37, o verso 4 diz assim: deleita-te, melhor dizendo, verso 3, confia no Senhor, e aí vem um outro tópico, e faze o bem, confiar e agir segundo o padrão do bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Queridos, muitas pessoas reclamam de falta, reclamam da vida, reclamam que está faltando isso, mas olha a palavra, confia. Sermos alimentados pelo Senhor é resultado de confiar no Senhor. Ah, mas Ele é Pai, se eu não confio, Ele poderia me dar do mesmo jeito. Sim, a Bíblia diz que Ele dá a todos. Mas existe alguns alimentos, existe um estado de abundância, existe um estado de prosperidade que você só recebe se você confiar no Senhor. Por que é dessa maneira? Porque a confiança, a fé, ela é uma frequência do Espírito. Quando você está alinhado a essa frequência, aquele fluxo vem para você. Da mesma maneira que a incredulidade também é uma frequência, só que a incredulidade, ela vai te conectar àquilo que você não quer. Vai te conectar às coisas inferiores. Então anota, item 2, confia no Senhor de todo o teu coração. E diz uma palavra, não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Item de número 3, alegra-te no Senhor. Amados, esse estado de alegria, esse estado de deleitar-se no Senhor, de confiar no Senhor, de alegria plena, é resultado da gratidão. Quando o salmista diz, alegra-te no Senhor, e ele considerar os desejos do teu coração. Isso não significa aquele momento, Senhor, eu me deleito em Ti, ou Senhor, eu agradeço a Ti. A fala precisa ser uma expressão do teu coração. Quando você fala que você é grata ao Senhor, que você alegra-te no Senhor, que você deleita-te no Senhor, precisa ser a manifestação vocálica de um sentimento e de um estilo de vida interno. A gratidão é uma grande chave para você viver uma vida plena no Senhor. A gratidão é uma chave tremenda para você viver aquilo que Deus tem para você. Porém, não pode ser apenas uma confissão de lábios. Precisa ser uma confissão do coração, um estado de coração. E como nós temos que aprender a viver nesse estado? Se você é grato ao Senhor, haverá uma manifestação de alegria. Se você é grato ao Senhor, aí entra a recomendação de Paulo. Em tudo nós devemos agradecer. E a palavra também diz, alegra-te no Senhor em tudo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Você já parou para pensar que a espiritualidade é vida prática? Não é um ritual de liturgia que nós fazemos no dia de culto.
Não é uma declaração vocálica, é um estilo de vida. Para você viver e andar no Espírito, foi por isso que Paulo afirmou: aquele que vive no Espírito, ande também no Espírito. É um estilo de vida. Nós não estamos propondo para você um ritual externo, nós estamos propondo para você um estilo de vida. Você viver continuamente celebrando ao Senhor com gratidão em vosso coração, salmodiando. Queridos, isso vai te conectar a um nível tão alto de luz. Isso vai te conectar a uma frequência tão alta. Queridos, não é porque Deus depende disso, não. Não é porque Deus depende da sua alegria, não é porque Deus depende da sua gratidão. Não, queridos. É porque você depende disso. Quando você mantém esse estado, você está se enchendo da unção, você está se enchendo do poder, porque você está conectando, são chaves. As pessoas falam tanto de chave de unção e não entendem que isso é um estilo de vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa celebrar no teu interior, viver com alegria. É por isso que a alegria é tanto um fruto do Espírito, quanto um estado de espírito. E a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos veste. Ele nos unge com óleo de alegria e nos veste com veste de louvor. Então a celebração precisa ser o nosso estilo de vida. A alegria do Senhor precisa ser o nosso estilo de vida. Agora, isso não pode ser apenas uma manifestação externa. Precisa ser algo que vibra dentro do nosso ser. Aleluia! Que essa ação do Espírito de Deus venha sobre você, que você se conecte a esta realidade e que você permaneça conectado à alegria de Deus, enchendo o teu coração todos os dias, todas as manhãs. Aleluia! Você sabia que a primeira unção do dia, um dia eu vou pregar sobre isso aqui, existe coisas que você se conecta em qualquer momento. O teu espírito pode se conectar a qualquer portal espiritual. Agora, existem momentos que Deus libera algo sobre toda a terra, porém as pessoas estão bem desapercebidas. Você vai entender por que o povo de Israel tinha momentos específicos de oração. E o Senhor um dia me falava: filha, a primeira unção, a primeira ação da manhã sobre as nações é algo que Deus libera sobre a atmosfera. Agora, quem está conectado com o céu recebe dentro de si. Independente, queridos, se serve a Deus ou se não serve a Deus, se a pessoa está conectada àquilo, ela vai receber. A primeira manifestação de Deus pela manhã. É por isso que nós deveríamos levantar cedo, né? Ou pelo menos estar conectados a essa frequência da manhã. Eu creio que não se trata apenas de levantar, mas de se conectar-se a essa realidade. Nós podemos conectar a realidade. Agora existe um momento pela manhã que Deus libera algo sobre toda a terra. A primeira liberação que Ele faz é o óleo da alegria. Porque se você estiver alegre, você vai ser impulsionado a se mover, você vai ser impulsionado a realizar coisas extraordinárias sobre a terra. Aleluia! São coisas que o Espírito de Deus nos revela e que nós precisamos sair de um sistema que vive apressado, um sistema de correria, para nós vivermos o sobrenatural, voltarmos ao estado do Éden. No estado do Éden não havia correria, havia contemplação. E eles eram alimentados pelo céu. Ah, mas era no Éden. Não, isso está disponível para nós hoje. Aleluia! Terceiro item, terceira chave. Nós já falamos que é alegria. Agora a quarta. Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Apresentou algo a Deus, algo não estava correto. Entrega a Deus. Entrega a Deus.
a partir do momento que você entregou, né? Nós temos muito a questão de entregar e ficar pegando de volta. Entrega ao Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós entregamos o nosso caminho a Deus, pode ter certeza que ele vai fazer a parte dele. Explicando um pouco melhor o que significa entregar o caminho, ou entregar a sua luta, entregar aquilo que você precisa desenvolver. Queridos, tempo atrás eu passei algo na questão ministerial. É uma coisa que me toca muito, porque a gente quer fazer. A gente recebe uma promessa grandiosa de Deus, a gente recebe um legado de Deus no nosso espírito e a gente quer manifestar aquilo fisicamente na questão de expansão ministerial. E eu comecei a entrar numa ansiedade. E um dia o Senhor falou para mim assim: filha, solta. Porque o reino espiritual se movimenta com liberdade. O reino espiritual, ele flui com liberdade. E quando nós estamos ali apegados, queremos fazer porque queremos fazer, porque queremos dar um jeito, porque queremos resolver, ou seja, já apresentamos ao Senhor, porém a aflição continua dentro do coração e nós estamos ali querendo fazer, e às vezes estamos querendo fazer do nosso jeito. E esse entregar o caminho ao Senhor é exatamente isso. Entregar significa soltar na mão dele, desapegar e deixar que ele faça. Porque quando nós desapegamos, quando nós soltamos, você pode ter certeza que ele vai fazer. Enquanto você está segurando, significa que não houve entrega. Enquanto você está apegado, significa que não houve entrega. E se você está apegado, o reino espiritual não se movimenta. Porque o reino espiritual se movimenta a partir do momento que você solta, porque flui em liberdade. A engrenagem espiritual se movimenta, as rodas do espírito se movimentam em liberdade. Enquanto você está prendendo, as rodas do teu espírito e as rodas do reino espiritual não se movimentam, porque elas só se movimentam em liberdade. O sinal de entrega é desapego. O sinal de entrega é liberdade. Ou seja, Deus me deu algo interessante, né? Deus, ele nos dá uma promessa, ele nos dá uma palavra e nós atrapalhamos às vezes por prender esta palavra. Nós precisamos sim meditar na palavra, mas vem o próximo item, que é o item de número 4. Quando você entrega ao Senhor, o próximo passo, que é um sinal de que você realmente desapegou daquilo, é o descanso. Entrega e descansa. Entrega e descansa. Descansa no Senhor e espera nele. Certo? Nós estamos pegando aqui a didática do Salmo 37, que é uma linhagem de quem vive no Espírito. Quem vive no Espírito tem a alegria do Senhor, confia no Senhor, entrega o caminho ao Senhor, porque sabe que está andando. A Bíblia fala sobre tudo isso, querido. Nós precisamos apenas juntar esse mapa espiritual. A Bíblia fala que Deus tem obras prontas para que você ande nelas. Ande hoje, agora, nelas. O que você vai andar hoje, viver hoje, é exatamente o caminho de obras que Deus preparou para você. Quando nós recebemos atalhos ou andamos em atalhos, é porque nós estamos fabricando as obras. E o Senhor, ele disse assim: filha, vocês podem andar no caminho que vocês quiserem, porém será difícil. Vocês terão que abrir o próprio caminho. Agora, se vocês estão andando embaixo de uma palavra de Deus, se vocês estão andando na promessa de Deus, vocês só precisarão dia após dia andar nessa palavra. Andar embaixo da nuvem.
Interessante que quando nós falamos da nuvem, aleluia, oh glória, oh arabassuri bicambla forquia manto player, remassuri bicambla furquia, remassou de cama forquia manto play. Deus está alinhando pessoas nesse momento. Rebasso cobre furquia manto player. Deus está atualizando pessoas nesse momento. Deus está tirando pessoas dos atalhos nesse momento. Deus está alinhando a sua mente com a mente do Espírito nesse momento. Deus está realinhando você no caminho. Deus está trazendo algo novo. Deus está mudando a sua história. Deus está tirando você de poços. Deus está tirando você de estratégias humanas. E Deus está trazendo um novo sentido à sua vida. Deus está te realinhando com Ele. Há um prumo entre o céu e a terra. E Deus está conectando você nas regiões de cima e te dizendo: meu filho, este é o caminho, andai nele, confia em mim, entrega o teu caminho a mim, entrega a tua vida e eu vou satisfazer o que coloquei no teu coração. Sim, porque aquilo que está no teu coração foi Ele próprio que colocou. Rabassia manto de bicoble forquia. Derebassuri bicoble furquia manto player. Existe uma liberação do céu para a sua vida. Rebassia manto de bicoble forquia. Receba o favor de Deus sobre você, filho. Quando nós entregamos, podemos descansar e esperar. O descanso diz espera, porque Deus ele vai alinhar. Se você apresentou um pedido a Deus, você pode ter certeza. Se você permanecer na sua posição de descanso, aqui está uma chave para mudar a sua existência. Descansar não significa ficar parado. Descansar significa o repouso em algo já pronto. Ou seja, você não vai ter que fabricar a bênção já está pronta. A resposta do seu pedido já está pronto, já está feito. Descansar significa descansar em obras prontas. Repousar em obras prontas. Entrar no repouso do Senhor, conforme diz Hebreus capítulo de número 4. Quem descansa, vem o item de número 6. Quem descansa também sabe esperar o tempo da promessa. Queridos, muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus. E você precisa entender, existe uma promessa raiz, uma promessa matriz. Uma promessa que é o seu propósito de vida. E dentro do seu propósito de vida tem várias missões. Eu sempre digo que Deus ele revela o propósito de vida e conforme você começa a caminhar nesse propósito de vida, Deus vai revelando as missões e as manifestações diárias do que você precisa fazer. É como Abraão que sai da casa do pai e vai para uma terra que Deus vai mostrar. A história de Abraão é a sua história, é a minha história. Não pense que foi só Abraão que saiu embaixo de uma promessa sem saber para onde estava indo. Deus não disse a Abraão, Abraão, tu tá aqui e tu vai sair tu vai para tal lugar assim, assim, assim. Não, Deus não deu o mapa. Só apenas diz, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Assim é a nossa caminhada aqui, queridos. Assim é a nossa existência na terra, a partir do momento que você ouve um chamado do Pai. E aqui está um segredo. Se você foi chamado, você vai sair, mas você não vai saber para onde muitas vezes você está caminhando. Por quê? Porque se Deus revelasse o fim, você queria pular para o fim. Mas existe um processo. Esse processo é diário.
Hoje você precisa andar nas obras que o Pai preparou para você. Existem obras específicas. Você só precisa estar ligado no GPS do céu. Por quê? Porque senão você vai viver a influência desse mundo. Você vai passar o dia inteiro a ver navios muitas vezes. Ou você vai estar ligado com pessoas que vão te tirar do propósito. Deus tem obras prontas para que você caminhe. Você consegue ver você caminhando, apenas caminhando. Caminhar é algo natural dos pés de um ser humano. Os seus pés caminham comandado pela sua mente e você nem percebe que está fazendo isso. É normal para você. Deus tem obras prontas para que você caminhe nelas. Se a tua caminhada está pesada, você precisa avaliar os caminhos que você está andando. Agora, quando você quer realinhar as coisas, queridos, você não pode exercer força. Você precisa primeiro repetir, cada vez que algo não estiver certo na tua vida, que você estiver com dificuldade, não se julgue, não se culpe, apenas se realinhe. Faça esses passos que a gente está dando aqui cada vez que for preciso. Porque se você ficar forçando a barra e querer fazer do seu jeito, você vai entrar cada vez mais em caminhos que não são os caminhos que Deus tem para ti. Eu não estou falando de algo que seja certo ou errado, eu estou falando de propósito de vida. Cada um de nós tem dentro de si um propósito de vida designado pelo céu. E às vezes o mundo quer fabricar para você uma identidade, quando você já tem a sua própria identidade. E quando se fala disso, queridos, como filhos de Deus, temos sim como exemplo o Senhor Jesus. Temos sim como exemplo o Senhor Jesus. Porém, nós precisamos entender uma coisa. Nós não somos cópias. Cada filho tem a sua identidade. Não são todos na mesma identidade de Jesus. Cada um tem a sua identidade. Amém? Para finalizarmos aqui, o item 6, espera no Senhor. O item de número 7, deixe todo estado de ira, deixe todo estado de frustração, deixe todo estado de medo, deixe tudo aquilo que não faz parte do Espírito. Deixe tudo aquilo que não faz parte do Espírito de Deus. E para finalizar, se atenha em se conectar aos frutos do Espírito. Cada vez que você mortifica algo do teu ego, você gera dentro de você um fruto do Espírito. Você pode analisar, queridos, os frutos do Espírito vêm para substituir o estado de egoísmo. Quando se fala do fruto do Espírito, está dizendo paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, amor. Cada fruto do Espírito vem para substituir algo que era da existência física. Fisicamente, no mundo, tem aflição. Mas quando você entra na realidade do Espírito, você sai da aflição do mundo e você vai para a paz interior. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Você está entendendo como que muitas pessoas, mesmo estando no meio evangélico, não entendem as coisas do Espírito? Porque virou até um chavão. No mundo tereis aflições. Ah, ser crente é ter aflição. Vai, continua. A Bíblia diz que no mundo há aflição. Quando você vive e anda no Espírito, há uma transição. Você sai da aflição e você começa a ter paz. Amém? Então pega esses tópicos aí mencionados. Atualize-se quando for preciso. Todos nós precisamos nos atualizar. É o chamado exame de consciência, de autoconhecimento.
conhecer a si próprio. Uma vez que você se atualizou, agora comece um estilo de vida nova. Feche os olhos para a percepção física, para o mundo físico, para os frutos que esse mundo físico produziu. E depois comece a sua caminhada com confiança em Deus, com alegria no Senhor. Entrega total, descanso, deixando as coisas da carne e adentrando a realidade do Espírito. Amém, queridos? Espero que a aula de hoje tenha abençoado a sua vida. Que você possa seguir essas chaves e que você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Entenda que o Pai tem tudo pronto para nós. Nós é que precisamos entrar nessa realidade de Deus. E tem algo a mais. Você entra nessa realidade de Deus para você manifestar essa realidade para outras pessoas. Se hoje eu posso comunicar paz, é porque um dia eu saí da aflição e recebi a paz de Cristo em meu coração. E hoje eu posso manifestar, eu posso ativar, sim, tudo aquilo que existe no céu precisa ser ativado na terra, para que seja na terra como é no céu. Amém? Que o Pai vos abençoe, vos guarde, vos proteja, vos ilumine, tá? Eu estarei descendo esse conteúdo para o YouTube, vou disponibilizar nos grupos e também aqui no Facebook. Compartilhe para as pessoas, querido. Compartilhe para o irmão evangélico, compartilhe para os amigos, para os vizinhos, para qualquer pessoa, sem distinção, porque isso não diz respeito a ser evangélico, a ser católico, a ser espírita. Não, isso é algo que toda a humanidade precisa. Nós precisamos voltar ao nosso estado original. Nós precisamos tirar os rótulos externos, as cercas externas, os tetos que foram colocados e permitir que todos nós venhamos a viver a realidade que Deus tem para a nossa vida. Que o Pai te abençoe e te guarde. Tenha um ótimo dia. Descansa no Senhor. Um abraço.